Bem-vindos a mais um Pós-Créditos Classics, e a Maratona Harry Potter continua com o segundo filme da franquia, também dirigido por Chris Columbus. Eu estou falando de Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry Potter e a Câmara Secreta foi uma sequência satisfatória para o primeiro filme. Não ótima, não excelente, mas satisfatória. Ela conseguiu ser boa o suficiente para fazer a gente continuar querendo ver a jornada do Harry, mas ainda tem alguns problemas. Ele é um filme muito superior à Pedra Filosofal em alguns aspectos, principalmente aspectos técnicos, eu vou falar daqui a pouco, mas ele é bem problemático em outros. Alguns dos problemas do filme são culpa do filme mesmo, outros são culpa do livro, a gente vai chegar lá. Mas antes daquela positividade de sempre, vamos falar no que ele supera o primeiro filme. Câmara Secreta conta com o benefício de se ver livre de apresentações. Ele não precisa ali mostrar o Harry na casa dos tios trouxas e como ele era maltratado, ele descobrindo que é um bruxo e descobrindo todo o mundo mágico. A primeira hora ali do primeiro filme é toda dedicada, né, a mostrar a vida normal do Harry e a transição para toda a vida nova dele, descobrindo as maravilhas do mundo mágico e aquela coisa toda. Esse segundo filme já não tem isso. O universo onde a história se passa já está plenamente estabelecido, a gente pode ir direto para a história. E falando em ir direto ao ponto, a estrutura de roteiro de Câmara Secreta é um pouco melhor que a de Pedra Filosofal. Ainda está longe de ser o ideal, mas é um pouco melhor, né? A estrutura aqui, ela lembra um pouco mais a de um filme. Um evento é ligado ao outro, uma cena é ligada à outra. As coisas fluem mais naturalmente em Câmara Secreta, né? Um acontecimento vai levando ao outro. Facilita também o fato do plot principal do filme ser uma história de mistério. Então isso acaba tornando o filme mais dinâmico, né? Esse lance de ter um mistério, ter algo para descobrir lá no final, acaba tornando o filme um pouco mais dinâmico. Ainda assim, rola um problema sério com ele, que eu vou falar daqui a pouco. Antes disso, é preciso falar que outra coisa em que o segundo filme supera muito o primeiro é toda a parte técnica. O design de produção, maquiagem e figurino já eram excelentes no primeiro filme e estão impecáveis no segundo. É aquela coisa, o primeiro fez sucesso, vamos colocar aí mais dinheiro, vamos fazer uma produção maior, e no fim das contas, Câmara Secreta é belíssimo de se assistir, figurino e maquiagem são caprichadíssimos e o design de produção é impressionante, ainda mais caprichado, ainda mais grandioso que no primeiro filme. É só ver pelo título, né? A própria Câmara Secreta é espetacular, é um set gigantesco, muito bem feito, que consegue invocar aquele clima sombrio, misterioso, arrepiante que ela tem que invocar. Mas acho que o maior avanço, sem dúvida, são os efeitos visuais de Câmara Secreta. E graças a Deus por isso, porque nesse segundo filme a gente tem alguns elementos que dependem exclusivamente de efeitos visuais, como por exemplo o Dobby, o elfo doméstico. O Dobby é uma das peças-chave do segundo filme. Ele é tão importante que ele aparece com menos de 5 minutos de filme já para engatar a história de uma vez. Harry Potter. Such an honor it is. Então ele é essencial para a história. Se o Dobby não parecesse real por um segundo que fosse, o filme ia por água abaixo. E felizmente o elfo doméstico é uma criatura muitíssimo bem feita e que não envelheceu mal. Você pode assistir o filme até hoje, que assim, claro que atualmente existem criaturas ainda mais convincentes, né? A gente teve o Gollum no mesmo ano lá em Senhor dos Anéis As Duas Torres, mas isso não tira o mérito do coitado do Dobby. Ele é um personagem muito bem feito, funciona muito bem no filme. Diga-se de passagem, eu gosto mais, eu simpatizo mais com o Dobby do segundo filme do que com o Dobby lá do último, né, das Relíquias da Morte, que parece que ele tá com um design um pouco diferente e tudo, mas eu não sei, eu acho o Dobby do segundo filme muito mais bem feito, o design dele é muito melhor, e ele é um personagem que funciona muito bem no filme. Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free. E não é só ele, não é só o Dobby que é um CG muito bem feito. Todos os efeitos visuais do filme são muito bem realizados, desde as outras criaturas, né, como os diabretes da Cornualha, como o Basilisco, por exemplo, até sequências como do carro voando, Salgueiro Lutador, é tudo muito convincente. A sequência do Salgueiro Lutador, inclusive, é sensacional, né? Os
os efeitos de Câmara Secreta não envelheceram. O que é bizarro, porque o filme ele tem só um ano de diferença ali da Pedra Filosofal, né? A Câmara Secreta saiu em 2002, a Pedra Filosofal saiu em 2001. Mas mesmo assim, os efeitos de Câmara Secreta funcionam muito melhor que os de Pedra Filosofal. Quanto ao elenco, os veteranos que já estavam no primeiro filme permanecem excelentes nos seus papéis. Eu achei que nesse segundo filme o Alan Rickman melhorou ainda mais sua composição de Snape. No primeiro filme ele era o Snape definitivo em termos de visual, mas ele estava levemente afetado. Nesse filme ele é totalmente o Snape dos livros, ele chega até em alguns momentos a ser divertido. Weasley's wand causes devastation with the simplest spells. We'll be sending Potter to the hospital wing in a matchbox. Might I suggest someone from my own house? Malfoy, perhaps? Richard Harris está majestoso no seu último papel no cinema, se despede do Dumbledore com todas as honras possíveis. E para notar no pequeno toque da atuação do Richard Harris. Nesse filme a voz do Dumbledore está ainda mais rouca que no primeiro. O filme inteiro a voz dele está bem rouca. Isso porque na sequência de flashback, naquela curta sequência de flashback, o Dumbledore aparece mais novo e com a voz ali normal do Richard Harris, né? Que é um pequeno detalhe ali que é legal de se ver. It's true, Harry. You possess many of the qualities that Voldemort himself prizes. It is not wise to be wandering around this late hour, Tom. Entre os novatos do elenco, a Julie Walters já tinha aparecido no primeiro filme, mas aqui ela ganha um pouco mais de destaque e ela brilha como a Molly Weasley. Ela vai brilhar como Molly Weasley até o último filme da saga, principalmente no último filme. Mas quem se destaca no filme, pra mim, tanto entre os novos membros do elenco, quanto no elenco como um todo, são mesmo Gilderoy Lockhart, do Kenneth Branagh, e o Lúcio Malfoy, do Jason Isaacs. O Kenneth Branagh tá divertidíssimo como Gilderoy Lockhart. Ele tá maravilhosamente patético. E ele é um ator que é conhecido pelas suas atuações shakespearianas, né, pelo seu estilo mais sério. E nesse filme ele tá completamente desprendido de tudo, né, tá fazendo um personagem propositalmente ridículo. Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me. E o Jason Isaacs pegou a essência do personagem. O Lúcio Malfoy é um personagem nojento, e ele é nojento nesse filme. Mr. Potter. Lucius Malfoy. We meet at last. Forgive me. Your scar is legend, as of course is the wizard who gave it to you. As crianças com a experiência ali do primeiro filme melhoraram consideravelmente. Você vê que todos os atores mais novos estão completamente confortáveis nos seus papéis, né? O Daniel Radcliffe, a Emma Watson, o Rupert Grint, o Matthew Lewis, o Tom Felton. Mas quem brilha, e isso é até uma surpresa quando você assiste, quando você faz a maratona, quem brilha, quem muda muito de um filme pro outro é o Rupert Grint. O Rony sempre foi engraçado nos livros. Ele não era totalmente um alívio cômico, mas ele sempre foi engraçado. Só que nesse filme, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi direção do Chris Columbus, eu sei que baixou um pouco de um espírito de comediante no Rupert Grint nesse filme, e eu não sei o que acontece, que o Rony é o alívio cômico do filme inteiro, e as caras, bocas e vozes que esse menino faz o filme todo são impagáveis. My wand. Look at my wand. Be thankful it's not your neck. O Rupert Grint pra mim é uma das grandes surpresas do segundo filme. Como eu disse, a Câmara Secreta pode superar a Pedra Filosofal em alguns aspectos, mas ainda tem problemas. E problemas que são bem sérios. O maior problema desse filme, sem dúvida nenhuma, é a duração. Porque esse filme, ele não é longo. Ele é muito longo. Meu Deus do céu, ele nunca acaba. O filme tem 40 horas de duração, cara. Esse é de longe. Eu já vi todos os filmes, eu vou continuar fazendo maratona. Talvez meus conceitos mudem com alguns filmes, mas uma certeza eu tenho. Esse é o filme mais cansativo de toda a saga. Sério, eu já vi esse filme algumas vezes na minha vida. E revendo, eu vi ele algumas horas, né, antes de fazer esse vídeo. Revendo ele, chegou um determinado momento que eu tava me dando agonia. Eu comecei a ficar, meu Deus do céu, esse filme não vai acabar nunca, gente.
Toda hora que eu acho que tá perto do fim acontece mais alguma coisa. E quando eu acho que tá perto do fim, que eles vão entrar no banheiro, né, e abrir a câmara secreta, não. Tem mais uma coisa pra acontecer. O filme tem quase 3 horas de duração. São 2 horas e 45, se não me engano. Por mais que a estrutura dele funcione enquanto filme, novamente, a fidelidade ao material original acaba sendo uma armadilha nesse caso. Nesse filme eles cortaram ali alguns pequenos detalhes e cortaram um capítulo inteiro, que é o aniversário do Nick quase sem cabeça. Até porque eu não sou de falar palavrão no canal, então eu já peço desculpas, mas puta merda, se eles colocassem o aniversário do fantasma, acho que eu cortava meus pulsos assistindo o filme. Mas o fato é que Câmara Secreta é um filme desnecessariamente longo. Dava pra cortar umas coisas, enxugar outras, simplificar outras, pra fazer um filme um pouco mais curto, um pouco mais enxuto. Para e pensa que Harry Potter e as Relíquias da Morte 1 e 2, os dois juntos, somam ali 4 horas e pouquinho. Câmara Secreta, que é um livro de 200 e poucas páginas, tem um filme de quase 3 horas. É um absurdo, não precisava de tudo isso. O filme dá agonia de tão longo que ele é. Outro grave problema com a fidelidade que esse roteiro tem em relação ao livro é que o segundo livro tem vários problemas na sua execução. Tem várias coisas ali na história que são bem problemáticas e esses problemas foram carregados pro filme. Atitudes que os personagens tomam sem razão, coisas que acontecem porque sim. E pelo menos uns 40 Deus Ex Machina durante o filme. Pra quem não sabe, Deus Ex Machina é aquela solução numa história que vem como algo divino, sabe? Algo que Deus enviou pra solucionar a trama. E esse filme tem pelo menos uns 40 momentos desse. 40 momentos em que os personagens estavam encurralados, ou a situação estava apertada e aí acontece alguma coisa, ou aparece alguém na última hora e consegue salvar os personagens. Tipo o Hagrid aparecendo na travessa do tranco no exato momento que o Harry estava encurralado. Tipo o carro do pai do Ron aparecendo do absoluto nada para salvar eles da Aragog. E são coisas carregadas do livro. E eu poderia isentar o filme desses problemas, que esses problemas já estavam no livro, então não tem problema no filme. Não, tem problema sim, porque se você pega um livro, você vai adaptar ele para o cinema, e você percebe que determinadas coisas são forçadas de barra, ou são coisas que não funcionam muito bem na história e vão funcionar menos ainda no filme, você vai lá e dá um jeito de alterar essas coisas. É assim que se faz uma adaptação. O que não funciona no cinema, ou o que não funciona na história num geral, mas está ali no livro, mas por algum motivo não funciona, você vai lá e você muda. Ninguém vai te matar por isso, senhor roteirista, a não ser que você se mantenha fiel à essência da história e você mantenha a história nos trilhos. No fim das contas, Harry Potter e a Câmara Secreta conseguem ser uma sequência boa o suficiente para manter a saga Harry Potter nos trilhos. Mas é um filme no mínimo complicado. Ele pode superar e muito a Pedra Filosofal em termos mais técnicos, como os efeitos visuais, o design de produção, o figurino e a maquiagem, mas ao mesmo tempo em que o roteiro pode ser bem estruturado, ele é extremamente preguiçoso em resolver algumas falhas do livro. Ele traz todos os problemas que o livro tem pro filme e no filme eles talvez fiquem até um pouco piores do que eles são no livro. E apesar do filme ter alguns ótimos momentos, como todo o flashback mostrando a história do Hagrid, a sequência do Salgueiro Lutador, a sequência da Aragog, que é toda muito boa, e principalmente o clímax, toda a luta do Harry contra o Basilisco, que é toda muito bem feita, o filme é muito, terrivelmente, extremamente, exageradamente cansativo. Eu revi o filme direto quando eu era criança, mas porque criança não tem nada pra fazer da vida. Mas revendo o filme hoje não tem condição. Esse é um daqueles que dificilmente eu vou rever mais uma vez, porque é uma história que definitivamente não vale as quase 3 horas que o filme tem. Provavelmente eu só vou rever esse filme se um dia eu for mostrar Harry Potter pro meu filho, porque olha... Então, Harry Potter e a Câmara Secreta é um filme equilibrado. Um filme que tem vários méritos, vários atributos, mas que poderia ser muito melhor do que ele é se ele fosse melhor adaptado. No fim das contas, Harry Potter e a Câmara Secreta é um filme nota 6,5. Empolgante! E este foi mais um pós-créditos, a maratona não para, o próximo vídeo é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. 2 anos depois de Câmara Secreta, com um novo diretor e um visual completamente diferente. Eu te vejo lá no vídeo de Prisioneiro de Azkaban, comente aqui embaixo o que você acha de Câmara Secreta, que eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, falou!